A paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 31 de outubro, se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento do povo contra os abusos que a Igreja Católica estava cometendo contra a Escritura. Ela estava se afastando do verdadeiro evangelho pregado por Jesus e depois também ensinado pelos apóstolos, né? Esse movimento ele foi liderado na Inglaterra por Martinho Lutero e na França por João Calvino. Martinho Lutero ele pensava que as obras salvavam, que ele precisava se penitenciar, que ele precisava fazer muitas obras para poder ser salvo. Mas aí, lendo a Bíblia, ele viu em Romanos, logo no primeiro capítulo, que a Bíblia falava que o justo viverá pela fé. E aí ele começou a criticar a Igreja Católica e ele pregou 95 teses na porta de uma igreja da Alemanha. São críticas à igreja, né? A Igreja Católica, ela condenava o acúmulo de capitais, mas ela mesmo fazia isso. Ela possuía muitas terras, muita riqueza, ou seja, o povo não podia ter bens materiais, mas a igreja podia, né? O Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, mas ele não tinha recurso para isso. E aí, como é que ele ia arrumar dinheiro para isso? Ele começou a vender uns documentos chamados de indulgências. Era um documento que conferia ao povo o perdão dos pecados e salvava as almas do purgatório. Logicamente, você tinha que pagar para ter esse documento assinado pelo Papa, né? Os pobres não tinham vez, né? Porque eles não podiam pagar. Agora, os ricos, eles davam grandes quantias, né? Pensando que com isso eles iam conseguir um pedacinho do céu, né? Isso daí era engano, estava enganando o povo. Esse Papa Leão X, ele é conhecido por ser um Papa corrupto e ganancioso. E ele se exaltava, ele gostava de ser adorado, exaltado, né? Martinho Lutero lançou 5 solas. Solas quer dizer somente. São elas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Somente a Escritura, porque a Igreja Católica, ela considerava que a autoridade papal, os mandamentos do Papa, as cartas papais, a tradição da Igreja, a história, o testemunho dos fiéis tinham a mesma autoridade que a Escritura. E Martinho não concordou com isso, porque a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática, a única regra. O que nós somos, o que nós fazemos tem que estar baseado na palavra de Deus. Ela tem toda a autoridade, Luiz. Então é a ela que nós devemos seguir, não as tradições, não a testemunhos, não a profecias. A maior profecia está na Bíblia. A maior revelação Deus já deu para os apóstolos, para quem escreveu a Bíblia. Então nós não precisamos de outra revelação. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Somente a graça, porque
a nossa salvação vem da misericórdia de Deus. Nós não podemos fazer nada para alcançar a nossa salvação, porque nós somos pecadores, as nossas obras são trapo de imundície. Nada disso tem valor para Deus. O que tem valor mesmo é a nossa fé em Cristo. Então, somente a graça, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus. Somente Cristo é o mediador, é o Salvador. Isso está na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. E a Igreja Católica estava colocando como mediador os santos. E não é assim, é antibíblico. Só quem pode ouvir as nossas orações e levar até Deus é Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há ninguém mais que pode nos levar para o céu, para a salvação, a não ser Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz por nós, só Ele é que pode salvar. Somente a fé, as obras não são suficientes para nos salvar, desacompanhados da fé. A fé e as obras têm que andar juntas. Tem muitas igrejas, muitas religiões, até na atualidade, que acham que as boas obras vão nos salvar, que quanto mais obras você fizer, mais o seu espírito vai ser evoluído, mais perto você vai estar de Deus e da salvação. E não é assim. Nós podemos fazer quantas obras nós quisermos, se nós não aceitarmos a Jesus como Salvador, se a nossa fé não estiver em Cristo, nós seremos condenados. Nós não fazemos obras para nos salvar, mas nós fazemos obras porque nós somos salvos em Jesus Cristo. E aí o salvo em Jesus Cristo produz frutos. Mas isso não garante a salvação. Somente a glória a Deus. A Igreja Católica estava dando glória a santos, a papas. E a Bíblia diz que a glória é de Deus, a glória pertence a Deus e Ele não dá a sua glória para ninguém. Nós devemos adorar somente a Deus. Martim Lutero e os outros irmãos também que participaram da Reforma Protestante sofreram muitas perseguições, porque quando você se levanta contra os poderosos, você sofre perseguições, né? O certo, o que eles esperam de nós é que nós fiquemos calados, que nós aceitemos o que eles falam, os mandamentos deles, né? Sem questionar, mas não é assim. Tudo que for pregado a gente tem que conferir na Bíblia para ver se está mesmo realmente de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser manipulada para o interesse do homem, para trazer benefícios para o homem. Ela deve ser pregada como ela é. Ela deve ser pregada com autoridade. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Se você hoje pode ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, você deve isso a Martim Lutero e aos reformadores, porque antes o povo não tinha acesso à Bíblia, porque eles eram analfabetos e a Bíblia também não era impressa. Eles não tinham acesso, eles só tinham acesso a porções da Bíblia que a Igreja Católica fornecia. Ou seja, somente aquilo que interessava para a Igreja Católica chegava até o povo. E Martinho Lutero mudou isso com a imprensa. Ele começou a imprimir trechos da Bíblia, e depois fez traduções da Bíblia toda e distribuiu para o povo clandestinamente, né, porque era proibido, e o povo teve acesso à palavra de Deus. Então, por isso que hoje nós temos liberdade de possuir uma Bíblia e de ler a palavra de Deus. Hoje,
estava precisando de uma nova reforma, né? Porque muitas igrejas evangélicas estão se afastando da doutrina dos apóstolos, né? Pregando salvação através de ofertas, através de obras, né? Dando glória ao homem em vez de dar glória a Deus. Nós precisamos que se levante mais um Martinho Lutero, mais um Calvino, para que nós possamos retornar à doutrina dos apóstolos. A igreja evangélica não foi fundada por Martinho Lutero, nem por Calvino, nem por nenhum dos reformadores, né? Porque a doutrina já existia, pregada por Jesus e depois por os apóstolos, mas a igreja estava se afastando dessa doutrina e isso aí estava afastando o povo de Deus. Mas por causa da reforma protestante, os valores foram resgatados e hoje nós temos acesso à palavra de Deus, hoje nós temos liberdade para pregar a palavra de Deus. Então, os 500 anos da Reforma Protestante são muito importantes, é para se comemorar muito. Que Deus te abençoe.